Reino dividido, reis perdidos. Esse é o estudo de hoje e eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 12. É o texto base para o nosso estudo de hoje. Reino dividido é o que vai começar a partir de agora nos nossos estudos. Antes de a gente ler o texto, vem comigo aqui. Lá se foram 120 anos de história, desde o primeiro rei de Israel. Então nós estamos falando de 3 reis que governaram o reino de Israel de forma unida por 120 anos, ou seja, cerca de 40 anos cada. Estamos falando de 3 reis: Saul, que foi o primeiro, Davi, que o sucedeu, e Salomão, que vem logo em seguida ao seu pai, Davi. Vimos na semana passada que Salomão fez algumas más escolhas, e isso levou Deus a trazer um castigo e também o levou a terminar a sua vida não tal qual ela começou. E nós já sabemos que nesse momento específico da história, Salomão já partiu para a glória. Porque nós vimos na semana passada o relato na história, em capítulo 11, que Salomão havia morrido. E agora a gente entra no momento da história em que para muita gente é confusa. Eu não sei se você já teve dificuldade em ler os livros dos reis, por exemplo. Quando a gente lê assim, e o rei de Judá era tal, e o rei de Israel era tal. E às vezes ficam confusos, porque, mas como assim? Israel e Judá não é a mesma coisa? Não faz parte de tudo uma coisa só, não é um único reino. E isso às vezes nos confundia. Eu confesso que eu mesmo, na minha juventude, me confundi muito lendo esses textos. E me perguntava assim, havia 2 reis reinando ao mesmo tempo? Por quê? Porque a partir desse momento, depois de Salomão, há uma divisão no reino de Israel. Uma divisão que nós chamamos de uma divisão de norte e sul. A divisão das 10 tribos contra as 2 tribos. E agora a gente vai encontrar, a partir desse momento, muito ligado ao próprio tema da série, né, que a gente colocou estrategicamente de checkmate, que é o quê? É a queda do rei. O que é um checkmate no xadrez? É a queda do rei. Então, a partir de agora, o que a gente vai ver mais a partir de agora é rei caindo. Vários reis caindo. E aí você vai ver, um rei caiu, e o rei caiu, e o rei caiu. Você vai ver a partir de agora vários checkmates. Por quê? Porque a partir desse momento a gente vai encontrar uma história de um reino dividido. Existem inúmeras explicações para a divisão de Israel. Mas nenhuma dessas explicações pode esconder o fato dela ter ocorrido como castigo de Deus para a casa de Davi. Por quê? Porque a gente vai citar aqui o ciúme tribal, o ciúme entre irmãos das tribos, né? Que são as 10 tribos com ciúme das 2 tribos e assim vice-versa. A gente vai falar dos pesados impostos que foram postos por Salomão sobre o povo, que isso também trouxe uma insatisfação muito grande do povo, e talvez isso também foi uma das justificativas para a separação. Podemos falar ainda das nomeações políticas, que eram muito dedicadas exclusivamente ao povo de Judá, porque era dali que havia saído Davi e Salomão. Então Davi e Salomão faziam muito de nepotismo, ou seja, davam cargos para a sua tribo, e isso também pode ser uma das causas. No entanto, todas estas citadas são causas secundárias. A causa principal foi que na semana passada nós vimos e aprendemos que Deus olhou para Salomão e disse: por causa da sua idolatria e porque você desonrou o meu nome, você não mais, a sua descendência não mais reinará sobre todo o Israel. Você lembra disso?
por mais que a gente queira colocar todas essas questões em pauta, elas não são as principais. A principal causa é Deus, dos altos céus, soberano, olhando para o seu povo e falando, como punição, eu vou dividi-los. E Deus fez isso com o seu povo. Alexander MacLaren, um dos comentaristas bíblicos, disse certa vez que esse relato da história dividida é uma história miserável de imbecilidade e ignorância. Por quê? Porque a história revela a ignorância, o orgulho e a falta de sabedoria dos reis, principalmente do primeiro que sucedeu Salomão, que foi Roboão. Porque Roboão ignorou as lições do passado, fechou os ouvidos para os conselheiros do presente e mostrou que não tinha competência para governar no futuro. Por isso, Roboão também tem grande parte nesse momento da divisão do povo de Israel. Quero convidar você para o capítulo 2. Vem comigo nos versículos de 1 a 4. O texto diz assim: Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para fazer o rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão, para dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Dá uma pausa aqui, irmãos. Vamos entender primeiro quem são esses dois personagens. Primeira coisa, quem é Roboão? Roboão era filho de Salomão. E nós sabemos que Roboão começou a reinar com 41 anos de idade. Sendo assim, podemos interpretar, isso é uma questão de matemática, que Roboão nasceu antes de Salomão tomar o trono, assumir o trono. Quantos anos Salomão reinou? 40 anos. Roboão tinha quantos anos quando assumiu o trono? 41. Logo, ele já havia nascido quando Salomão começou a reinar. E olha que coisa. Até aqui nós estávamos falando que Salomão havia tomado a sua primeira esposa, aquela princesa do Egito. Só que quando ele toma a princesa do Egito como sua primeira esposa, o que até agora a gente estava falando, ele já tinha um filho. Porque a sua primeira esposa só veio depois que ele tomou o trono. Assumiu o trono. Tomou não, né? Porque ele não tomou o trono. Assumiu o trono. Logo, sabemos que antes de Salomão casar-se com esta do Egito, ele já era casada com a Naamá, que era uma amonita, nem israelita ela era. Ou seja, Salomão já estava casado com outra mulher, a qual lhe deu um filho chamado Roboão, primogênito, antes mesmo de assumir o trono de Israel. Roboão, sendo o primogênito, tinha direito, então, de dar continuidade ao reinado da sua família. Roboão marca uma reunião numa cidade chamada Siquém, para que ali lhe fosse feito rei. Por que Siquém? Porque ele atende o pedido do povo do norte. Pausa. Entra em cena uma outra figura chamada Jeroboão, que nós já o conhecemos desde a semana passada. Jeroboão é aquele pedra no sapato de Salomão, que foi também quem encontrou com o profeta Aías no caminho, que rasgou as suas vestes em 12 pedaços e deu 10 para ele. Lembra disso? Simbolizando que Jeroboão reinaria sobre 10 tribos. Só que Jeroboão não quis esperar o período de Salomão cair do trono, tentou derrubar Salomão,
com isso precisou fugir para o Egito. Então veja, desde a época que Jeroboão recebeu a ordem de que ele seria rei, até a morte de Salomão e o início do reinado de Roboão, Jeroboão está no Egito. Está comigo até aqui? Então nós temos duas pessoas aqui, ó. Roboão, filho legítimo de Salomão, primogênito, já com 41 anos de idade. Líder do sul. E Jeroboão, que foi levantado por Deus e pelo profeta Aías para ser o líder do norte. Mas até então estava fugitivo no Egito. Olha para a tela. Esse é o mapa do reino dividido. Então você está vendo que ao sul você encontra um mapinha colorido meio que amarelo. E acima ao norte, azul. Ao redor nós temos os vizinhos de Israel. Mas para você ter uma ideia, Jerusalém está em sul, ok? E ao norte, Siquém, a cidade citada. Eu vou voltar nela ainda. Pode pôr mais um slide, por favor, Pedro. Vamos lá. O mapa de novo. O mapa de Israel unido é o verde com o laranja junto. Só que aí nós já estamos vendo o reino dividido. Então, o reino dividido, você tem que olhar para o verde embaixo e o laranja em cima, norte. Embaixo, Judá, em cima, Israel. O que é essa linha vermelha, pastor? Essa linha vermelha é o percurso que Jeroboão fez para voltar para Israel. Então, o ponto inicial lá no cantinho, lá, é o Egito. Jeroboão, ele percorreu todo esse trajeto até subir lá em cima, onde ele para em Siquém. Então, esse é o trajeto que Jeroboão fez. O próximo slide vai te mostrar o mapa de perto. Um pouquinho aproximado agora para você olhar um pouco mais. A seta verde está te apontando para o reino do sul, que passou a se chamar Judá, que é a grande tribo do sul. Beleza? Judá, ali no sul, ficou junto com metade da tribo de Benjamim. E a tribo de Simeão, que se misturou com Judá. Simeão se perdeu no meio de Judá. Então, meio que não conta. Então, quando você pensa no sul, você tem que pensar em Judá, com metade da tribo de Benjamim. O reino do norte, que é o reino laranja, são as 10 tribos e metade da tribo de Benjamim. A outra metade que ficou também no reino do norte. Então, para ficar mais geral, a gente chama a tribo de cima dos 10 tribos de Israel e o reino do norte, Judá. A capital do reino do sul permanece sendo Jerusalém, que é esse círculo vermelho de baixo, no mapa verdinho. E lá em cima, no outro círculo vermelho, está Siquém. Estamos juntos? Que vai se tornar meio que uma capital inicial. Nossa, coloquei uma banda aqui sem querer, né? Uma capital inicial do Reino do Norte, porque depois Samaria também vai se tornar a capital do Reino do Norte. Então vamos lá. Siquém é a capital do Norte e Jerusalém é a capital do Sul. Então vamos lá. Falei vamos lá umas 4 vezes também. Eu estou cansado, vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Reino do Sul, a gente tem a capital Jerusalém, Reino do Norte, a gente tem a capital Siquém. Roboão foi para Siquém para ser feito rei. Ou seja, ele foi para uma cidade do Reino do Norte. Cara, sem dúvida, a escolha por Siquém foi muito acertada. Muito acertada. Uma das coisas mais inteligentes que Roboão fez foi começar o seu reinado em Siquém. Por quê, pastor? Vou te dizer por algumas razões. Guarda aí no coração. Primeiro, Siquém ficava a pouco mais de 70 quilômetros ao norte de Jerusalém, ou seja, uma cidade próxima ao sul e central ao norte. Era bem localizada e ficava na tribo de Manassés. Manassés era uma tribo que agradava a todas. Por quê? Porque Manassés era filho de quem? José, isso aí. E José é o cara, certo? José, ele é aquele que todo mundo gostava. Então, Manassés era filho de José. Logo, era uma tribo muito querida. Era filho de José. Então, ficava numa tribo que era querida por todas. O túmulo de José
estava nessa cidade. O tabernáculo estava em Siló, que ficava na tribo de Efraim, próxima a essa cidade. O profeta Samuel era da região de Efraim, ou seja, vizinha de Manassés. Abraão, o pai da nação de Israel, de tudo que a gente conhece, havia estado em Siquém e Jacó também havia passado por lá. Josué firmou a aliança de Israel quando passou por esse lado em Siquém. Ou seja, Siquém era uma cidade mega importante para o povo de Israel. Roboão talvez tivesse pensado, vou começar meu reinado no norte, porque havia um clamor pelo norte para que se desse mais atenção a eles. Então Roboão pensou, vou começar lá e vou começar bem. Pensou bem, mas agiu errado. Porque quando ele chega lá, ele se encontra também com Jeroboão, que veio lá do Egito, daquele trajeto que eu te mostrei. Jeroboão lidera o povo e fala com Roboão. Roboão, a gente topa te servir. A gente só quer uma coisa. Reveja os impostos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Reveja os impostos, estão muito altos. Está pesado. Está puxado para a gente não está aguentando, cara. Não dá para bancar todas as mordomias que Salomão tinha e você quer continuar tendo. Não dá. Então, topamos te servir. Só precisamos que primeiro você reduza os impostos. Foi o primeiro pedido que Jeroboão fez junto das tribos do norte. Estamos juntos? Roboão o que disse? Versículos de 5 a 11. Roboão respondeu o seguinte: vão embora e voltem daqui a 3 dias. Cara, acertadíssimo. Vou pensar, vou voltar depois de 3 dias. Beleza. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos. Legal. Que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Dizendo, como vocês me aconselham a responder a este povo? E eles disseram, bom, se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, em resposta, falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho aos jovens que haviam com ele crescido e o serviam, e perguntou, o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, responderam, diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhe impôs, e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte, o meu dedo mínimo, ou mindinho, é mais grosso do que a cintura ou a coxa do meu pai. Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Que isso? Rapaz! Roboão pediu 3 dias para dar uma resposta para o povo, uma decisão acertada. Acertou também voltar em casa e pedir conselho aos anciãos, que eram quem teriam lhe dado, como deram, bons conselhos. Que os anciãos disseram, rei, seja servo do povo agora, que depois eles vão te servir para sempre. Cara, excelente conselho. Sirva-os primeiro e depois eles lhe servirão. Faça o que eles querem. Era a resposta do povo, dos anciãos. Mas, na verdade, Roboão, ele não queria um conselho que fosse contra o que ele tinha no coração. Roboão já estava decidido o que ele queria, irmãos. Quando ele ouve esse conselho, ele fala, não é bem o que eu queria ouvir. Já viu quando a gente pede conselho para alguém, e alguém não fala exatamente o que a gente queria, você fala assim, eu acho que eu preciso de uma outra opinião. Que na verdade você quer ouvir aquilo que você precisa, não é que você precisa, aquilo que você quer ouvir, né?
Roboão vira e fala, não, eu acho que eu vou naquela galera minha que pensa mais igual a mim. Vou lá na minha turma. Foi lá na turma dos skatistas, né? Galera do surf. Galera, chega aí, turma, vamos conversar. E aí chamou a turma para trocar uma ideia. Vamos bater um papo. Isso. O que vocês me dizem? De novo. Você vai ser tão duro com eles que o seu dedo mindinho será comparado ou mais grosso que a cintura de Salomão. Ou seja, se Salomão agir assim, você vai agir pior que Salomão. Pior que ele. Então você não vai chegar para eles e se mostrar mansinho. Se você se mostrar mansinho, eles vão montar em cima de você, Roboão. Você tem que chegar com tudo, cara. Roboão falou, opa, é essa parada que eu quero ouvir. É isso que eu queria, cara. Fechou, é isso que eu vou fazer. O que ele fez? Vem comigo, 12 ao 15. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. E o rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo, meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. O texto diz que o rei deu uma resposta dura. A palavra dura no hebraico significa áspera e cruel. Ele usou 2 expressões aqui para falar ao povo. Primeiro ele usou a expressão do jugo. O que era um jugo, irmãos? Uma peça de madeira que ficava em cima de 2 bois, amarrado ao pescoço de ambos, que tinha uma peça de madeira que vinha ao meio, com um arado na ponta. O que esse jugo fazia? O fazendeiro puxava o jugo com os bois e eles iam puxando e o arado ia arando a terra. Uma peça de jugo já é pesada. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não vou colocar uma peça de jugo conforme o meu pai colocava. Eu vou dobrar o peso dessa peça. Ela não vai ser um pouco pesada, ela vai ser muito mais pesada para vocês. Depois de falar sobre isso, ele usa a segunda expressão, e ele fala, se o meu pai usava açoites contra vocês, eu vou usar escorpiões. Aí, vamos lá. O que são escorpiões, pessoal? É um animal mesmo? Não. Esse termo escorpiões está se referindo aos flagelos romanos. O que eram? Salomão dava chicotada com um pedaço de madeira e com um chicote na ponta, de couro só. O que eram os escorpiões? Era um pedaço de madeira com chicote na ponta e com ferros na ponta amarrados. Tipo aquelas que Jesus sofreu quando ele foi para a cruz. Você já viu aquele filme A Paixão de Cristo? Revela muito isso. Tem ossos e ferros travados na ponta do açoite. Ele está dizendo o seguinte, escorpião é esse açoite, é essa ponta aqui, que é tipo de um escorpião, que pegava no cara e na hora que o soldado puxava, ele arrancava a carne das costas de quem estava sendo açoitado. Então ele está dizendo o seguinte, meu pai dava açoitezinho, vocês? Eu vou dar açoite com ponta de ferro, para arrancar o couro de vocês. Tá maneiro um líder assim? Ia gostar? Foi desta maneira que ele respondeu o povo. Veja que contraste. A primeira decisão oficial de Salomão conferiu-lhe uma reputação de um homem sábio. E a primeira decisão oficial do seu filho mostrou o quanto ele era insensato e imprudente. Roboão respondeu da pior maneira possível. Agora você pensa, tem um povo lá em cima de laranja, revoltado já com as coisas que estão acontecendo no reino. Aí eles procuram o rei e falam, cara, a gente está dentro, a gente só está te pedindo para você rever os impostos.
Aí o cara que é o líder vem para ele e fala assim, eu não vou reduzir, eu vou aumentar os impostos. Cara, ele fez com que o povo ficasse completamente irritado contra ele. O que acontece? Vem comigo, 16 a 20. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, abre aspas, todo Israel, leia-se Reino do Norte, tá bom? Então aqui, esse todo Israel não é o Reino Unido, é o Norte, tá? Então, se eu fosse ler aqui de uma forma mais clara, quando o Reino do Norte viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo, que parte nós temos em Davi? Não temos herança no filho de Jessé? As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel, norte, se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ou seja, até o dia que o escritor havia escrito aquele texto. Ok? Resumindo, as tribos do norte se separaram das tribos do sul, se viraram contra o sul, lembrando que as tribos do norte são as 10 tribos, descontando Judá e Benjamim, só que um pouco da metade também de Benjamim. O texto também diz que os do norte que moravam no sul não subiram, ficaram no sul mesmo, ou seja, acabaram virando ali do povo do sul, e os do sul que estavam no norte também ficaram por lá também. Então assim, não houve esse negócio de migrar não, né? Ficou cada um no seu canto, no seu quadrado, e ali eles ficaram, tá? Com essa decisão, Roboão ainda tentou fazer uma coisa de, talvez uma atitude diplomática. O que ele fez? Ele escolheu dentre um dos seus líderes um cara que pudesse ir ao reino do norte e negociar. Talvez negociar, tipo, gente, peraí, não é bem assim, vamos conversar? Só que o povo não queria conversar mais. Mas Roboão, ele era tão cabeçudo, que ele não chamou um cara diplomático. Quem que ele chamou? Ele chamou o chefe dos escravos. O cara que escravizava o povo. Agora você pensa, vai o cara que escraviza o povo negociar. Você acha que ele vai negociar alguma coisa direito? Aí ele chega lá, oi gente, vamos conversar? Pedra em cima dele. O cara morre apedrejado. Roboão estava perto, viu aquela cena. Estou perdido. Subiu no carro, com certeza devia estar com alguns soldados ao seu redor, e deu no pé, fugiu e conseguiu chegar em Jerusalém a tempo, e ali ele ficou. Ou seja, não havia mais forma de negociar. Roboão seguiu o conselho errado, usou uma abordagem errada, escolheu o mediador errado. O que mais ele poderia fazer de errado? Declarar guerra. Será? Vem comigo, 21 a 24. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, assim diz o Senhor: não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor, e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. Roboão, não satisfeito, juntou 180.000 homens prontos para a guerra, pensou, vou partir para cima deles. Na hora que ele juntou todo mundo pronto para sair, Deus manda uma palavra para Semaías, que era um tipo de profeta daquela época, um homem de Deus, e fala: Semaías, bate um papo com Roboão,
e avisa ele que ninguém vai subir. Ninguém vai subir. Acabou. E pode falar para ele que essa divisão aí sou eu quem estou fazendo. Aí as coisas mudaram. Quando Roboão pensou que poderia lutar contra os seus irmãos e derramar sangue dos seus irmãos, Deus interviu e disse: ninguém vai lutar. O povo ouviu a voz de Deus, voltou para sua casa e ninguém se levantou para guerrear contra Jeroboão e contra o reino do norte. As coisas se acalmam, Roboão se acalma no seu lugar, fica lá quietinho, liderando o sul. Nós vamos voltar a falar de Roboão depois. Era a chance de quem agora? Jeroboão? Então deixa Roboão quietinho no sul lá e vamos para o norte agora. Gente, era a chance dele fazer o que era certo. Conduzir o povo do norte a Deus. Era a chance de Jeroboão obedecer à voz de Deus e fazer a vontade do Pai. Visto que quando o profeta Aías foi falar com ele, a palavra foi muito clara. Vocês lembram da semana passada? Se você me obedecer e for fiel a mim, como Davi foi, eu vou abençoar o seu reinado e você vai ser um bom rei. Você vai ser bem sucedido. Você lembra disso? Jeroboão não tinha o que temer. Ele não foi posto naquele lugar por meritocracia, mas pela graça de Deus. Foi Deus quem o colocou ali. Ele não tinha condições de ser rei. Foi Deus quem o pôs ali. E uma vida de sucesso depende da obediência que temos à vontade de Deus e da fé que nós temos em suas promessas. Porém, Jeroboão falhou em ambos. Ele não obedeceu a Deus e não depositou sua fé nas promessas do Senhor. Vamos ver o que ele fez? Vem comigo. 25 a 33. Hoje eu quero ler todo o texto com você, tá? Jeroboão edificou Siquém, aquela cidadezinha lá, ó, circulada lá em cima, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês escolhido, a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Irmãos, veja que tragédia. Que lástima. Jeroboão começou o seu reinado com medo. Não confiou em Deus e na sua promessa. Jeroboão não estava reinando por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Mas o que ele fez?
Jeroboão olhou para a sua cidade, primeira coisa, vou fortificar a minha cidade. Beleza, até aí tudo bem. Fortificou Siquém, que era a sua capital, e aqui está tudo bem. Penuel, ou Peniel, que ficava ao leste de Jordão, era famosa. Por quê? Porque era um lugar onde Jacó havia lutado com anjos, você lembra? Então é um lugar famoso, cara, está bem, está num lugar bom, que era agradável ao povo e santo ao povo. Mas veja, olha o medo dele. Qual que era o medo de Jeroboão? Olha para o mapa. A turma de cima teria que descer 3 vezes ao ano para festejar naquele círculozinho embaixo, naquela bandeirinha lá de baixo, lá, ó, que está muito pertinho da fronteira, tá vendo? Que cidade é essa? Jerusalém. O povo iria sacrificar aonde? Em Jerusalém. Onde o povo faria seus holocaustos? Em Jerusalém. Onde o povo faria as suas ofertas pacíficas? Em Jerusalém. Logo, Jeroboão, não confiando em Deus e com medo do que poderia acontecer, o que pensou? Cara, o meu povo vai descer para Jerusalém toda hora. Agora, fico aí pensando, daqui a pouco esse povo vai me trair? Porque esse povo tem a adoração deles no Reino do Sul. O centro da adoração está no sul. Daqui a pouco o Roboão vai conquistá-los e vão se virar contra mim. E eu perderei o meu reinado. O que eu vou fazer? Bom, vou dar um jeito. Preciso dar um jeito nessa parada. O problema, queridos, é que ele tomou a pior decisão da vida. Há um único Deus e o único lugar correto para o povo adorar era no templo que estava em Jerusalém. O povo precisava ir ali e as festas que o povo havia recebido de Deus eram para ser festejadas ali em Jerusalém. Jeroboão me constrói 2 bezerros de ouro, muito próximo àquilo que Arão fez quando Moisés subiu o Monte Sinai. Por que bezerros? Estudando um pouco mais, a gente pode perceber que Jeroboão viveu muito tempo aonde? No Egito. E a imagem do boi trazia a ideia de fertilidade. E isso trazia uma ideia dos deuses do Egito. Por esta razão, Arão fez um bezerro de ouro, porque era a imagem que ele tinha de onde? Do Egito. Jeroboão também tentou fazer aquilo que ele tinha de imagem mais próxima de Deus. Fez 2 bezerros de ouro. Colocou um em Dan e um em Betel. Vamos lá. Betel é uma cidadezinha na fronteira ali, ó, bem ao sul desse reino laranja que você está vendo. E Dan, pastor? Dan está lá no topo, bem ao norte. O que ele faz? Ele coloca um bezerro bem ao sul e um bem ao norte. O povo que está por aqui vai para lá, e o povo que está por aqui vem para cá. Ambos, ele vai conseguir servir a ambos para que todos eles tenham facilidade para ir até esses pontos e ali eles possam adorar a Deus. Não à toa ele escolhe Betel, que era antigamente chamada de Cidade Luz, mas é uma cidade também muito significativa, porque Deus aparece a Jacó aqui em 2 ocasiões, quando Jacó era vivo. Então Betel é uma cidade muito importante. E Dan, que antes tinha o nome da esposa do Filipe, que é Laís, também tinha uma cidade muito importante, porque ali tinha uma linhagem de sacerdotes que serviam ali aos danitas, ao povo de Dan. Jeroboão faz ainda vários santuários em pontos altos. E não apenas faz isso, ele também elege dentro do povo sacerdotes que não vinham da linhagem de Levi. Agora você vai me perguntar, mas pastor, tinha levitas no norte? Lógico. Lembra das cidades em que ficavam as cidades, residentes? Esqueci o nome agora da cidade, mas era a cidade residente dos levitas. Cidades levitas espalhadas pelo reino todo. Ao norte tinham várias cidades dos levitas, estavam ali. Jeroboão podia ter feito completamente diferente,
Mas ele escolhe qualquer um e fala, vem cá, vem cá, vem cá. Você vai ser sacerdote agora? E os torna sacerdotes. E ele não para aí. Ele ainda vai pior. A festa dos tabernáculos era comemorada no 7º mês. E o que ele faz? Não, meu povo não vai lá para Jerusalém, eu vou fazer uma festa para o meu povo. E ele cria uma festa nova no 8º mês, ou seja, pouco tempo depois do 7º mês, no 15º dia, ele fala, a nossa festa agora é aqui. E a gente vai festejar aqui. Querido, Jeroboão simplesmente instituiu uma nova religião, uma nova adoração, novos deuses, novos sacerdotes, tudo errado. Com medo do povo se virar contra ele. Mas eu te pergunto, quem o colocou ali? Deus ou o povo? Deus. Teria sido mais sábio se ao invés de agradar o povo, Jeroboão tivesse agradado a Deus. O que aprendemos até aqui, irmãos? E eu vou voltar na semana que vem para continuar falando com você sobre esses dois reis perdidos, Roboão e Jeroboão. Mas eu quero parar por aqui hoje com você. Eu quero citar para você 6 lições, 3 tiradas de Roboão e 3 tiradas de Jeroboão, e terminar com você nessa noite esse estudo. Primeira coisa que eu posso aprender e eu quero aplicar, quero que você aplique isso na sua vida, venha seguir a primeira lição, as lições vão aparecer para vocês aí. Bons conselhos, geralmente, são os que não queremos ouvir. Roboão ouviu bons conselhos, mas ele não queria os bons conselhos, ele queria os conselhos que serviam a ele. Deixa eu te falar uma coisa. Geralmente, porque não é uma regra, mas geralmente, nós não estamos dispostos a ouvir conselhos que confrontem o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa vontade e o nosso prazer. Geralmente, nós queremos ouvir conselhos que sirvam a nós mesmos e não a Deus. Cuidado com conselhos que são exatamente o que você queria ouvir. Ou você está muito santo e próximo de Deus, ou você não quer exatamente o que Deus quer. Cuidado. Por isso que geralmente, porque pode ser que você também goste de ouvir os conselhos que são de Deus e geralmente não vão te agradar. Amém? Segundo, um bom líder é servo, não áspero e autoritário. Um bom líder, ele serve. Um bom líder, ele não vira para o seu povo e fala, eu vou arrebentar com vocês. Vocês vão servir o dobro, porque eu vou ficar aqui de boa. Não. Um bom líder, ele serve. Um bom líder, ele vai junto. Um bom líder, ele faz junto o que tem que ser feito. Eu fiz um curso uma vez, na primeira igreja batista em Atibaia, pastor Antônio Mendes, que já jubilou. E esse curso chama O Pastor Líder. Um curso fantástico. E uma das matérias, que inclusive os irmãos me enviaram para esse curso. Uma das matérias falava sobre o pastor servo. E lembro-me de um dia que sentamos a uma mesa muito grande, que eles montaram em forma de U. E ali sentou-se nas pontas, assim, né, ao redor das mesas, todos os alunos. E queridos, eu não sei se você conhece um pouco da história de Atibaia, um pouco do Seminário Bíblico Palavra da Vida e a PIB de Atibaia, mas é uma igreja que tem muitos doutores, líderes, mestres,
americanos e brasileiros que servem de uma forma, assim, eles têm um nível de autoridade, de conhecimento, que está, cara, muito além daquilo que, para a minha realidade, por exemplo, eu posso dizer para vocês. De repente, vem aqueles doutores, a quem nós, vamos falar sério, muitas vezes reverenciávamos, não como adoração, mas com alguém que a gente dava honra. E aqueles caras vinham com com as suas bandejas, nos servindo. Aqueles que nos lecionavam, nos serviram. E aquele dia o pastor Antônio Mendes nos ensinou assim: quando voltarem para suas igrejas, sejam os primeiros a servir e os últimos a serem servidos. Desde aquele dia para cá, talvez você pode não reparar, talvez você pode não perceber, mas daquele dia para cá eu tento, a não ser que seja uma coisa muito entre amigos mesmo, não uma questão, né, da comunidade de igreja, mas eu tento ser o último. No último encontro de casais aqui, todo mundo se serviu, e eu fui o último a pegar comida. Não consegui comer o que eu queria, tinha acabado. Mas fui o último. Na hora de carregar as cadeiras, eu fui o primeiro a pegar. Na hora de entrar aqui e montar as mesas com as toalhas, com os tampões, eu estava aqui na tarde de sábado, suando e carregando tudo que era preciso. Quando a turma vem para cá trabalhar, talvez eu não pegue no pesado como eles pegam, mas eu venho para cá para orar com eles no café da manhã, abrir a porta para eles, sempre que eu posso, é claro, para servi-los. Porque o líder, ele primeiro serve. Eu não posso ser um líder no reino de Deus se eu não olhar para Cristo, que foi aquele que lavou os pés dos seus discípulos, e fazer igual a Ele. Amém? Se você é um líder, se você tem liderado alguma coisa, talvez um pequeno grupo, um ministério, alguma coisa, no seu serviço, no seu trabalho. Loucura isso, né? Mas seja o primeiro a dar o exemplo. Seja um servo. E você verá que, sendo servo, depois a turma vem contigo para te abençoar também. Um bom líder, ele não é áspero, mas ele é servo. Amém? 3. Se começou errado, ainda dá tempo de se voltar para Deus. Roboão começou errado, começou todo errado, mas ainda assim, quando ele voltou para Jerusalém, pensou, gente, deu errado. Ele poderia ter buscado a Deus, ele poderia ter ouvido a Deus, poderia ter dobrado os seus joelhos e perguntado ao Senhor Deus, o que eu posso fazer para mudar isso? Mas você não lê em momento algum nas Escrituras que Roboão procurou o Senhor para pedir ajuda. Muito pelo contrário. Até na hora que ele recebeu uma ordem de Deus, não foi ele que procurou. Foi Deus que veio através de um outro servo para falar a ele, fica quieto, você não vai invadir o povo do norte. Isso aí sou eu que estou fazendo. Às vezes, queridos, nós começamos errado. Às vezes a gente agiu errado. Às vezes a gente fez algo errado. Seja na família, no casamento, entre amigos, na igreja, no ministério. Às vezes a gente falhou. Mas a gente não precisa continuar errado. Porque Deus está nos dando um tempo de recomeço. Só que um dia as oportunidades cessam. Então não perca a oportunidade de recomeçar. Amém? 4. Olhando para Jeroboão agora. Ser líder não é sobre meritocracia, mas sobre a graça de Deus. Ah, irmãos, se fosse sobre meritocracia, eu ia ser o primeiro a sair daqui. Ia estar vendendo picolé na praia. Ia pedir a chave para o Digão. Falei, Digão, presta casa aí, eu vou ficar lá na praia, na prainha, vendendo picolé. Porque, cara, não dá.
Irmão, sério? Não estou falando aqui, não é falsa modéstia nada não, estou te dando papo reto. Se fosse por meritocracia, eu estava no osso. Eu não escolhi ser pastor. A minha carreira não era essa. Eu estava correndo atrás, era de outra coisa. Mas pela graça de Deus, e não por mérito meu, porque eu não tenho mérito nisso nenhum. Ele foi lá e falou assim, vem cá menino, fica aqui, que agora você vai fazer isso aqui. E fica na sua. Porque isso aí sou eu que estou mandando. Você acha que eu não já pensei em desistir 1 milhão de vezes? Tu não tem ideia, filho. Mas toda vez que eu penso em desistir, Deus vem e faz assim, quietinho. Você não está aí por causa de você não, filho. Sou eu que te coloquei aí. E queridos, isso não é só comigo não. Isso é com você também. O que você está fazendo hoje no reino de Deus, não é mérito seu não. Você está achando que você é o cara? Você acha que você é o bom? Seu talento é top. Você acha que é só porque você sabe fazer bem o que você faz? Só porque você desenrola legal o que você desenrola? Não, não é não, filhote. Tem gente muito melhor que você, tá? Desculpa, mas tem. Assim como tem muito pastor melhor que eu. Mas quando Ele te coloca, Ele te põe pela graça. Não é pelo teu mérito, não. Então fica quietinho aí, fazendo a tua parte. Porque é Ele que te colocou aí. Amém, irmãos? 5. Se é pela graça, entenda isso. Só Deus pode fechar a porta que Ele abriu. Jeroboão ficou desesperado. E agora o que eu vou fazer? Esse povo vai para o sul, vai adorar lá, eles vão me abandonar, vão me tirar daqui. E eu pergunto, quem abriu a porta, Jeroboão? Foi o povo? Não. Quem abriu a porta foi Deus. Então, se o povo tiver que descer para Jerusalém e adorar 3 vezes por ano, holocausto, oferta pacífica e tudo mais que tiver que ser feito no Jerusalém, que eles façam, porque foi Deus que te colocou aí. E se Deus abriu essa porta aí, ninguém vai fechar. Só que Jeroboão não entendeu isso. Jeroboão não entendeu. E ele começou a fazer tudo errado. Por medo de perder o trono, muitos líderes mudam as diretrizes bíblicas para fazer aqueles que são fiéis à palavra de Deus, não mais como fiéis, mas como escravos daquilo que ele quer. E aí é o que a gente está vendo por aí. Um monte de ditas chamadas igrejas e de ditos chamados pastores, escravizando pessoas para aquilo que eles querem ser, para aquilo que eles querem receber, mudando as regras da palavra de Deus, porque eles têm medo de perder o que eles conquistaram. Meu irmão, só Deus pode fechar a porta que Ele abriu. Se Deus te colocou aí, meu irmão, só seja fiel a Ele, mais ninguém. Eu sei que foi Deus que me colocou aqui para ser pastor da IBB. Agora, no dia que Ele quiser, Ele me tira, irmãos. Mais ninguém. Mais ninguém. E aqui, você sabe que a palavra aqui é uma ilustração para você, para te dizer que é Deus que vai me tirar. Estou dizendo assim de coração, não estou passando problema com você, nada disso não. Na hora que, né? Ah, não, pastor, é a Assembleia que tem poder para te tirar. Sabe de nada, inocente. A Assembleia só tem poder se Deus deixar, filhote. Porque acima da Assembleia está o meu Deus. Está entendendo a parada? É por isso que quando vem convite, como já veio, várias vezes, 3 vezes, para ser mais honesto, eu não simplesmente olhei para o valor do salário ou para o tamanho da igreja. Mas eu olhei e orei. Deus, é isso? Sequer fui concorrer. Porque Deus falou, não, não é. A última foi a primeira de Volta Redonda, eu falei isso para vocês. Primeira de Volta Redonda, a igreja primeira da cidade, lá no centro da cidade, templo prontinho, irmãos. Já imaginou? Precisa correr atrás de oferta, mas não para comprar esse templo. Orei e Deus falou assim, não, tá bom, pai, estou aqui. Agora, no dia que Deus falar assim também, chegou a hora. Esse convite aí agora que está vindo, você vai aceitar. Meu irmão, não tem nada que vai segurar, porque a porta que Ele abre é que Ele fecha. Está entendendo? Porque é Deus quem está no controle.
para a gente terminar. Sexta e última lição. Nenhum sucesso vale o sacrifício da adoração a Deus. Jeroboão poderia ter sacrificado o que ele quisesse. Poderia ter sacrificado os seus impostos e aí, de uma certa forma, não ter tantos recursos quanto Roboão tivesse. Poderia ter sacrificado a sua cidade fortaleza e não ter construído Siquém como ele queria. Poderia ter sacrificado, talvez, outras coisas no reino para manter o povo do seu lado. Mas ele sacrificou a única coisa que ele não poderia sacrificar: a sua adoração a Deus. Ao levar o povo a adorar a um ídolo, ele sacrificou sua fidelidade a Deus. Querido, o sucesso das nossas vidas vem de Deus. Eu não consigo entender as pessoas que, quando vem um sucesso, abandonam a Deus, aquele que lhe deu o sucesso. Eu não consigo entender, porque tudo vem de Deus. O que é sucesso, pastor? Eu posso te dizer que em nível e em caráter pastoral, o sucesso é manter-se fiel à palavra de Deus, apesar de toda e qualquer circunstância. Isso é sucesso para a minha vida como líder desta igreja. Me manter fiel à palavra. Mesmo que as leis mudem, mesmo que haja censura, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja prisão, ou mesmo que o número de pessoas diminua e que eu precise voltar a trabalhar na questão secular para poder ter a renda da minha família básica de sustento. O que é fiel é aquele que se mantém fiel. Aliás, o que é sucesso é aquele que se mantém fiel à palavra de Deus. Amém? Você quer sucesso? Quer? Mantenha-se fiel à palavra de Deus. Não sacrifique a adoração a Deus. Nunca. Nunca. Feche seus olhos. Vamos orar. Eu não sei porque foram essas lições que o Senhor nos deu. Eu não sei por que você está aqui. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei por que foi para este dia específico que Deus separou esse capítulo 12 de 1 Reis. O que eu sei é que Deus não erra e Deus não falha. E se você está aqui é porque essa palavra é para você. Seja você um líder ou não, ou seja lá o que você esteja passando na sua vida. Lembre-se, nunca se esqueça desses princípios. Pai, eu quero colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia, quarta após quarta, baseado no livro de 1 Reis. Apenas peço ao Senhor que nos ajude a nos mantermos fiéis ao Senhor. Custe o que custar. Seja lá o que a gente precisa sacrificar. Que nunca o sacrifício seja adoração ao Senhor. Fortaleça-nos. Ajuda-nos. Sustenta-nos. O Senhor sabe como é difícil ser líder. O Senhor sabe o quão custoso é para as nossas famílias e para a nossa vida. Mas o Senhor também sabe o quão prazeroso é servir o Senhor. E eu não trocaria nada nesse mundo pelo chamado que o Senhor me deu. Obrigado por todos que aqui estão nessa noite. E seja lá o que o Senhor falou aos seus corações através das lições aprendidas. Porque eu sei
porque a tua palavra jamais volta vazia. Apesar daquele que fala, apesar de todas as circunstâncias, a tua palavra tem poder. E o teu Espírito Santo nas nossas vidas tem poder para usar desta palavra e nos transformar segundo tua vontade e o teu querer. Por isso faça isso, por favor, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui, para que permaneçam fiéis e bem-sucedidos, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim abençoe a sua vida e encerramos o culto desta noite.